O texto da mensagem de hoje é o Salmo 130. Vamos estar abrindo o Salmo 130, que é o texto da mensagem de hoje. É um prazer muito grande quando nós nos reunimos, quando nós estamos na presença desse Deus, desse Pai maravilhoso que nós temos. Amém? Salmo 130, a palavra de Deus diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Vamos orar. Senhor, nesta manhã bendita e abençoada, onde experimentamos o Teu reino como uma realidade nas nossas vidas, pela Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor ministre a cada um de nós com poder. Por isso, limpa os céus deste lugar, ó Pai. Coloca Teus anjos aqui, anjos poderosos, Senhor, e que nenhuma mensagem que vai atingir o coração de qualquer um de nós seja perdida, meu Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos este lugar nas Tuas mãos, nós colocamos os nossos corações nas Tuas mãos, meu Pai. Que em nome de Jesus o Senhor esteja ministrando, que o Teu Espírito tenha liberdade de falar a cada um de nós, de se mover no nosso meio, de mexer na nossa alma, de mexer nas nossas emoções, meu Pai. Que este seja realmente um momento de cura, de revelação para cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Oramos pelo Marco Scarparo, que está com problema de coluna, Senhor. Que o Senhor esteja tocando nesta hora, que o Senhor envie agora, Senhor, uma unção poderosa sobre ele, para que ele seja sarado da sua coluna, meu Pai, em nome de Jesus. Que nesta manhã, Senhor, o nosso coração esteja disponível, meu Pai, para que os Teus sinais e as Tuas maravilhas nos acompanhem, Senhor. Desde já te agradecemos, porque Tu és um Deus que ministra a cada um de nós. Tu és um Deus de sinais, de maravilhas, Tu és um Deus de milagres, meu Pai. Este momento é Teu, Senhor. Este momento é do Teu Espírito. Que não seja nada pelo intelecto, ó Pai, mas que seja pelo poder do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não se sente ainda, amém? Que você possa cumprimentar a maior quantidade de pessoas possível nessa manhã e repita para o seu irmão: hoje você vai sair das profundezas. A profundeza não é um lugar para você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Como é bom a família de Deus reunida, como é bom poder sentir a presença desse Deus maravilhoso que nos une, que nos traz o amor, que nos traz a alegria quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos com os irmãos, amém? Queridos, esse é um salmo que fala de um homem muito atormentado. E ele começa o salmo lá no versículo 1 dizendo: das profundezas ele clama ao Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito de profundezas. Esse é o tema da nossa mensagem. Este é um salmo dos degraus, ou o salmo da subida. Do salmo 120 até o salmo 134, nós temos uma condição especial das pessoas que se dirigiam até o templo em Jerusalém. E esses salmos, eles iam cantando esses salmos
e subiam para a presença do Senhor. Eles iam ao templo e iriam adorar ao Senhor naquele templo. E o Salmo 130 é um salmo quase de chegada naquele lugar. E quando nós entendemos o que é um salmo de subida, é porque as pessoas elas vinham de uma região que estava abaixo de Jerusalém. Jerusalém era um ponto bem mais alto dos lugares onde eles viviam, aproximadamente 700 metros acima do lugar de onde as pessoas viam. E eles tinham que subir para aquele lugar. E é interessante, uma experiência que Deus me deu aqui nos nossos 21 dias de oração, de busca da presença de Deus, onde nós estivemos meditando no livro de no livro de Atos dos Apóstolos. E Deus, com certeza, falou aos nossos corações nesses 21 dias. Mas eu tive uma presença de Deus sobrenatural. E Ele abriu os meus olhos para uma visão. E quando eu estava passando por aquela experiência, Deus me levou a meditar nesse Salmo 130. Mas, Senhor, eu disse para Ele, é um salmo de subida. É um salmo onde as pessoas estão próximas de Jerusalém, próximas do templo de Deus. Mas a palavra que inicia o salmo me chamou a atenção. Profundezas. E vocês vão entender, porque eu vou testemunhar a respeito da visão que eu tive. E vocês vão conseguir entender o que significa essa profundeza. Apesar de ser um salmo de subida, esse poeta que escreveu, um poeta desconhecido da antiguidade, ele expressou nesse salmo a situação pessoal terrível que ele estava vivendo, uma situação pessoal muito difícil, porque ele estava passando. E quando ele declara das profundezas, profundeza é uma palavra muito intrigante, né? Profundeza nos lembra de um buraco, de nós estarmos dentro de um buraco, de nós não estarmos conseguindo enxergar lá fora, de nós estarmos presos por paredes. Essa, eu creio que seja a impressão de profundezas que nós temos. Mas o que levou esse salmista a escrever palavras que demonstram a grande tensão interior que ele estava passando, né? Ele teve uma experiência profunda. O que levou ele a ter essa experiência profunda? Provavelmente uma tragédia, um grande sofrimento que ele estava passando, ou uma própria consciência do seu fracasso pessoal, de alguma coisa que havia acontecido na vida dele, onde ele se sentiu fracassado, onde ele se sentiu prejudicado por tudo aquilo que havia acontecido com ele, e ele não conseguia ir à frente, ele não conseguia ir adiante. Eu não sei que experiência que esse salmista teve, mas com certeza foi algo que marcou profundamente a alma, a emoção dele. E é interessante que os estudiosos das Escrituras, eles tratam esse salmo como um dos 7 salmos penitenciais. Existem 7 salmos penitenciais, de acordo com os estudiosos da palavra. E penitência fala de uma reflexão, de nós estarmos nos arrependendo. Então, provavelmente isso significa um pecado muito grande na nossa vida. Mas quando nós lemos o texto, o salmista ele não fala concretamente de nenhum pecado, de nenhuma situação de pecado. Ele fala de um aperto de alma, ele fala de algo que machucou tremendamente o interior dele. O que será que levou o salmista a enfrentar esse tipo de situação? Mas nós vemos também que o salmista, ele não fica calado. Ele abre a sua boca para declarar
diante de uma pessoa que é muito superior a ele. O salmista fala de alguém que pode perdoar pecados, de alguém que pode cobrir as iniquidades, apagar as iniquidades. Nós podemos perceber que o salmista está aqui levantando um clamor muito grande diante de alguém muito superior a ele. E essa experiência que ele passou, eu acho que pode ser uma experiência que nós estamos passando na nossa vida hoje. Talvez profissionalmente você se sinta uma pessoa fracassada hoje. Talvez emocionalmente você esteja uma pessoa marcada hoje pela convivência com outras pessoas, por algo que aconteceu, às vezes, muitos anos lá atrás. Mas isso hoje pode estar marcando profundamente a sua alma, as suas emoções, o seu interior. Pode ser um relacionamento fracassado. Pode ser algo que aconteceu na sua vida, que você não conseguiu levar adiante. Isso tem marcado a sua vida, tem marcado o seu interior. Mas hoje Deus quer mudar esse quadro nas nossas vidas, amém? Deus quer mudar esse quadro nas nossas vidas. O que essa experiência pode fazer? Talvez hoje você leve uma marca de uma tragédia grande que aconteceu na sua vida. Talvez você não tenha perdoado Deus por ter levado alguém que era muito importante na sua vida. E você pode muitas vezes nem perceber isso, mas isso te afasta de Deus, isso te afasta da presença de Deus. E normalmente é algo muito sutil, que nós não nos damos conta. São palavras que são ditas durante a nossa vida, que marcam a nossa alma, que marcam as nossas emoções. E isso traz prisões no nosso interior, isso traz marcas profundas que nós carregamos. E essas marcas nos impedem de fluir, de ser uma pessoa avivada, de ser uma pessoa cheia da presença de Deus. Talvez tenha sido a nossa criação. Pessoas reprimidas normalmente têm dificuldade de se expressar com liberdade diante de Deus também. Mas hoje é um dia de cura para você, amém? O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Ele vai falar no seu coração. Mas essa experiência do salmista foi algo muito profundo na vida dele. E pode ser algo muito profundo também nas nossas vidas. E isso pode representar muitas coisas para nós. Que você abra nessa hora os seus ouvidos espirituais, que você esteja atento. Porque Deus está falando para você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? E quando nós olhamos para esse texto, e quando nós vemos a situação da forma com que esse salmo é utilizado, como ele era utilizado naquela época, profundeza, eu consegui entender, Deus me mostrou que com profundeza não é um lugar físico. Você não está dentro de um buraco. Você está numa situação, numa condição espiritual, numa condição da sua alma, em que você não consegue enxergar nenhum tipo de solução para o problema que você está enfrentando. Pode ser que você não tenha tido essa revelação ainda na sua vida. Por isso, abra os seus ouvidos espirituais, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para falar para você. Ele vai falar no seu interior. Abra os seus ouvidos. A profundeza, então, não é um lugar físico, é uma condição espiritual, é uma condição de alma. E uma pessoa que está nesse tipo de situação, ela não tem para onde correr. Ela não tem para onde fugir, ela não tem para onde andar. É um lugar onde
A realidade, ela é tão visível para nós, ela é muito clara para nós que nós não conseguimos fugir desse tipo de realidade. E as falsas suposições da nossa força, da nossa capacidade, de nós conseguirmos seguir adiante, isso cai por terra no lugar da profundidade onde muitas vezes nós estamos. E a profundidade para nós é uma altura invertida. É uma altura invertida. Você pode estar no lugar mais alto, na montanha mais alta, mas você se sente lá de baixo, lá no lugar mais profundo que você possa imaginar. É uma altura invertida. Apesar de você estar num lugar alto, você se sente emocionalmente, espiritualmente, num lugar muito baixo. E o ser mortal, porque nós somos mortais, quebrados naquele momento, nós ficamos frente a frente com a solidão, com as limitações, com as fraquezas, com as confusões, com as dúvidas, mas principalmente com o medo aflorando nas nossas vidas. Deus não quer que nós tenhamos medos. Deus não quer que nós tenhamos medos. Deus não quer que nós passemos por aflições. Deus não quer que nós sejamos pessoas solitárias, que as nossas vidas sejam cheias de dúvidas, de confusões. Deus quer mudar esse quadro na nossa vida. Mas quando nós olhamos para o mundo onde nós vivemos, nós vemos que é uma situação muito complicada, onde as verdades elas são totalmente distorcidas, onde as coisas estão totalmente invertidas, onde as pessoas estão sendo massacradas por situações que muitas vezes elas não criaram. Este é o mundo que nós vivemos. Este é o mundo mau que nós vivemos, onde as pessoas estão se degladiando, onde as pessoas estão lutando por coisas que muitas vezes vão trazer problemas para o futuro na sua vida. Na profundeza, nós somos alguém sem máscaras, sem desculpas, tudo foi tirado de nós. Nós nos mostramos desnudos por causa do caos que nós estamos enfrentando na nossa vida. Por mais que nós possamos lutar, por mais que nós possamos buscar, dificilmente nós vamos conseguir sair daquela prisão de alma que nós nos encontramos. E a visão que eu tive foi de uma situação em que nós estávamos ali buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus, mas todos nós estávamos olhando para cima, mas não conseguíamos enxergar o céu do Senhor. O céu do Senhor, ele se apresentava como um céu marrom escuro e cheio de sulcos e cheios de marcas, e foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Esses sulcos, essas marcas que nós enxergávamos, eram os nossos problemas, era o nosso dia a dia, era aquilo que nós estávamos enfrentando nas nossas lutas, e nós não conseguimos tirar os nossos olhos, nós não enxergávamos o céu, porque nós não conseguíamos tirar os olhos de nós mesmos e dos nossos problemas. E esse é o principal problema que nós enfrentamos. Essa é a principal preocupação que nós precisamos ter, de nós não cairmos na autopiedade, na autocomiseração. Oh, ser desprezível que eu sou, e eu não consigo fugir do meu problema. O meu problema mascara tudo aquilo que Deus pode fazer na minha vida. Eu só consigo enxergar
o meu problema. Foi essa a visão que Deus me deu. E Ele me levou a esse texto. Mas, como o salmista expressava nas palavras que ele escreveu, que por mais temida que fosse essa profundeza, Deus nunca vai te deixar um beco sem saída. Aquele que clama, aquele que chama pelo Senhor, aquele que busca a presença de Deus, Deus não vai abandonar. Deus não vai abandonar. Deus é aquele que está sempre presente. Você pode estar vivendo hoje uma dura realidade na sua vida. Uma dura realidade na sua vida emocional. Uma dura realidade na sua vida financeira. Mas é nessa hora que você precisa abrir o seu coração daquele que é o mais entendido em profundidades, em profundezas, o nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse momento que nós precisamos abrir o nosso coração para aquele que entende o problema que nós estamos passando. Jesus Cristo, Ele sofreu aqui na terra tudo aquilo que nós sofremos. E queridos, Ele sofreu muito mais que nós. Ele foi rejeitado. Quantas vezes você já não se sentiu rejeitado? Ele foi agredido. Ele recebeu uma coroa de espinhos. E ele foi crucificado. Jesus, ele passou por momentos de aflição tão grandes, em que ele chegou a suar sangue, porque ele sabia aquilo que estava esperado para ele. Mas ele passou tudo isso para que hoje ele pudesse te ajudar na situação de dificuldade que você está enfrentando. Ele passou tudo isso para que nós conseguíssemos entender que é possível, por mais lutas que nós estamos enfrentando, Jesus venceu todas elas. E Ele vai te ajudar a sair da situação que você está enfrentando. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar o braço e vai te ajudar a enxergar aquele céu que muitas vezes você não está enxergando. Aquele céu azul, aquele céu da promessa de Deus, aquele céu onde Deus atende as nossas súplicas, os nossos chamados. Jesus vai nos levar a essa condição. Diante de um mundo que caminha para a destruição, isso é visível, queridos. O mundo caminha para a destruição. Quantas coisas estão acontecendo? Quando nós ouvimos o noticiário, coisas terríveis estão acontecendo no mundo onde nós vivemos. Pessoas tiram a vida de outras pessoas por nada. Desastres ambientais terríveis estão acontecendo. E até doenças que já não aconteciam mais aqui, no lugar onde nós vivemos, voltando. Sarampo, febre amarela, quantas coisas estão acontecendo. Queridos, isso são sinais visíveis de que o mundo caminha para a destruição em todos os sentidos. A verdade é relativa. Aqueles que deveriam dar respaldo para o povo não estão dando respaldo. Os governantes, eles só pensam em si. As coisas que estão acontecendo são um claro sinal de que nós vivemos num caos nesse mundo atual. E a coisa pode piorar. A coisa pode piorar. Mas o salmista declara
que nosso consolo é saber que o Senhor nos prometeu o seu perdão e o resgate eterno. Aleluia, glória a Deus. Essa é a promessa de Deus. Levante um forte aplauso ao Senhor agora por este resgate eterno que Ele prometeu para cada um de nós. Essa é a promessa para a sua vida. É isso que Deus marca você, Ele marca o seu coração, Ele marca a sua alma. Através de Jesus, nós temos o resgate eterno. E nós não podemos deixar nos abater, porque nas profundezas, só o nosso clamor pode ser ouvido. E nós temos que gritar, queridos. Nós não podemos ficar quietos. Nós temos que gritar. Quando vemos uma situação, uma notícia terrível que chega, devemos gritar para o Senhor, devemos clamar para o Senhor, porque só Ele pode mudar estas situações. Só Ele tem a palavra de vida para as situações que nós estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando, que o mundo todo está enfrentando. A nossa voz, ela precisa se elevar com sinceridade. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. A sinceridade vai fazer com que a nossa voz seja ouvida por Deus. Quando nós declaramos diante do Senhor, Senhor, eu não dou conta. Eu não tenho força para enfrentar. E eu não estou dando conta. Nessa hora, grite para o Senhor. Abra a sua boca. E declare diante do Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua mão conduzindo todas as situações que eu estou enfrentando. E quando nós abraçamos Jesus, e quando Jesus, Ele está junto conosco naquela situação, surpreendentemente, nós reconhecemos e encontramos e experimentamos a maior altura que pode existir na vida de uma pessoa. Você vai ser levado para um lugar alto, porque você vai fincar o seu pé ali na rocha verdadeira, a rocha onde você planta os seus pés, e nada vai abalar. Esse é Jesus. Essa é a promessa para a sua vida. E essa rocha, ela vai mostrar para cada um de nós o amor pessoal de Deus. O amor pessoal que Deus tem por cada um de nós. Queridos, nós não somos mais um na multidão. Deus sabe o nosso nome. Se você tem Jesus no seu coração, Deus sabe o seu nome, porque Jesus, Ele declara o seu nome diante de Deus. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. E Deus sabe dos seus problemas, e Deus sabe das situações de dificuldade que você está enfrentando. Queridos, prisão de alma é a pior coisa que pode nos acontecer. Os problemas, eles machucam. E eles muitas vezes, nós achamos que criam situações irreversíveis. Nós achamos que não vai ter solução para os nossos problemas. Nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas. Nós não podemos aceitar isso nas nossas vidas. A rocha te mostra o amor pessoal de Deus. Deus te conhece. Deus sabe das suas limitações. Deus sabe das verdades que você tem dentro de você. E Ele tem um remédio. Ele tem o remédio. Ele perdoa. Porque muitas vezes nós nos colocamos nessa situação pelos nossos pecados.
E queridos, muitas vezes os pecados não são nem percebidos por nós mesmos. A própria distância de Deus, achar que Deus não está nos ouvindo, isso é um pecado. Porque Deus tem os ouvidos abertos o tempo todo para cada um de nós. Nós precisamos clamar, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, nós precisamos pedir perdão. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. É isso que vai nos fazer diferentes das outras pessoas. É o perdão de Deus. E Deus é aquele, como o salmista diz, que apaga os nossos pecados. Queridos, quando nós guardamos algum registro dos pecados, quando nós guardamos rancor de uma pessoa, é como se nós estivéssemos construindo uma barreira, uma parede entre nós e a outra pessoa, ou entre nós e Deus. E é quase impossível falar abertamente enquanto essa parede estiver presente. Nós precisamos derrubar paredes que muitas vezes nos cercam, que muitas vezes nos limitam de fluir na presença de Deus, de buscar a presença de Deus com intensidade, com fervor, de chorar na presença de Deus, de gritar na presença de Deus. Amados, profundeza é esse lugar onde nós vivemos. Mas nós podemos viver esse lugar de profundezas de uma forma ou de outra. Nós podemos escolher viver neste lugar numa situação diferente de que as pessoas estão vivendo. Quantas vidas são tiradas? Quantas pessoas não têm tempo de receber essa palavra de vida? Quantas coisas estão acontecendo no mundo? Queridos, nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos purificar, nós precisamos ser sarados, derrubar os muros, para levar essa mensagem de vida para as pessoas. Nós somos a boca de Deus aqui na terra. Nós precisamos derrubar essas paredes. E o salmista entendeu tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. E ele quer que nós entendamos pela palavra que foi dita. O salmista, ele vivia uma situação de desespero nos versículos 1 e 2. Ele experimentava uma situação de desespero, de aflição de alma, nos versículos 1 e 2. Mas, quando ele chega nos versículos 3 e 4, ele já muda aquela situação de desespero, porque ele clamou para a pessoa correta. Ele clamou para aquele que pode nos livrar daquela situação que nós estamos enfrentando. E ele passa por uma situação de confiança. Ele confia no Senhor. O Senhor é aquele que vai tirar ele daquela situação. E ele encerra, nos versículos 5 e 8, ele já encerra numa situação de completa esperança. Queridos, quando nós olhamos para a situação, nós temos uma promessa de Jesus de voltar. Vocês imaginem a situação daqueles primeiros discípulos de Jesus, que passou o tempo, Jesus não voltava. Vocês imaginem a situação da igreja antiga, onde a esperança é que movia o coração deles, mas Jesus não voltava. E nós? Jesus ainda não voltou, nós não sabemos quando ele vai voltar. Nós cremos que ele está próximo. Mas que esperança que move o seu coração. A esperança fala de perdão de pecados. A esperança fala de liberdade, de caminhar nesse mundo cruel, mas ser livre para adorar ao Senhor, para experimentar as coisas do reino. A palavra nos ensina tantas coisas.
A palavra nos ensina muitas coisas. Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Isso é uma certeza, isso é uma esperança para você. Deus é o Deus da salvação. Isso é uma certeza, isso é uma esperança para você. Deus é o Deus que vai voltar para buscar a igreja. Isso é uma certeza, isso é uma esperança para você. Como é que anda o nosso coração? Isso é esperança, mas isso precisa ser certeza também no coração de cada um de nós. A fé e a certeza vai fazer com que a nossa vida seja transformada, com que a nossa vida seja mudada em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando nós entendemos tudo isso, quando nós entendemos a experiência que o salmista viveu, um grande poeta, mas que estava passando por uma dor muito grande, nós aprendemos a esperar em Deus. Amém, queridos? Esperar em Deus é muito diferente de esperar por Deus. Quando você espera por Deus, significa que Deus está muito distante da sua vida, que Deus está distante do seu coração, que Deus está distante dos seus problemas. Esperar por Deus, muitas vezes é achar que Ele não vai chegar. Mas esperar em Deus é totalmente diferente. Porque esperar em Deus fala de um Deus que está junto com você, de um Deus que anda junto com você, de um Deus que está presente nas suas emoções, nos seus sentimentos, que está tremendamente presente na sua vida. Isso faz uma diferença infinita quando nós entendemos isso. Esperar em Deus é depender dEle. Você não vai querer lutar pelas coisas que você não vai conseguir vencer. Você vai esperar em Deus para que Ele te leve à vitória. Ele não é o Senhor de todas as coisas. A palavra nos ensina que não cai um fio do nosso cabelo sem que Deus permita. Não acontece nada nas nossas vidas sem que Deus permita. Mas quanto isso tem sido uma realidade nas nossas vidas? Isso tem sido uma realidade no seu dia a dia? Isso tem sido uma realidade nos seus relacionamentos? Isso tem sido uma realidade nos seus negócios? Esperar em Deus. As dores que você pode sentir, não só na alma, mas problemas de alma nos levam muitas vezes a dores físicas também. Fora a idade, né? Que a idade chega, algumas dorezinhas aparecem nas nossas vidas. Mas quando nós esperamos em Deus, nós vencemos essas situações. Quando nós esperamos em Deus, nós somos alegres, porque nós sabemos que Deus está no céu, assentado ali, e Ele não se ausenta do trono, queridos. Quando o trono de Deus é o trono da minha vida, quando Deus está assentado no meu interior, isso é o esperar em Deus. Isso é experimentar a vitória nas situações. Pode ser que nós tropecemos. Pode ser que nós tropecemos muitas vezes nas nossas vidas, mas Jesus está ali pronto a estender a mão e nos levantar daquela situação. Isso é esperar em Deus. Queridos, sobreviver nesse mundo não está nem um pouco fácil. E sem Deus é impossível. Sem Deus é impossível sobreviver nesse mundo. Deus precisa estar sempre presente nas nossas vidas. E como você entendeu, profundeza não precisa ser um buraco. Profundeza pode ser uma situação de alma que você esteja enfrentando.
E eu gostaria de chamar os nossos músicos e gostaria de pedir para que todos nós nos colocássemos de pé nessa hora. Que você saísse do seu lugar, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que Deus te dê uma visão também, do que é esperar nele, do que é se entregar a ele, do que é receber o melhor dele para a sua vida. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria que você saísse do seu lugar agora. Pode ser que você não esteja enfrentando nenhum tipo de problema desse tipo na sua vida. Mas que você saiba que você vive num lugar onde as coisas não cooperam para que você viva uma vida de liberdade. Você vive num lugar onde a liberdade que existe em Deus muitas vezes não está presente no nosso dia a dia, muitas vezes não está presente em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que pensamos. Enquanto louvamos ao Senhor, eu gostaria que você abrisse a sua boca nessa hora. Que você abrisse a sua boca para dizer para o Senhor que tipo de profundeza, que tipo de problema que você tem enfrentado, que tipo de situação a sua alma está vivendo, que aperto que você está sentindo no seu coração. Talvez você não esteja dando conta do seu dia a dia, das correrias que você enfrenta na sua vida. Talvez você não esteja dando conta dos seus relacionamentos, de problemas que você tem enfrentado de relacionamento. Muitas vezes aquilo que você fala as pessoas não têm entendido. Grite para Deus nessa hora, abra o seu coração para Deus. Pode ser que não seja dentro de sua casa, pode ser que seja dentro da tua família, seja dentro do teu trabalho. As pessoas podem não estar entendendo aquilo que você está dizendo. Abra o seu coração, grite para Deus nessa hora, enquanto louvamos ao Senhor, que você abra os seus olhos espirituais, para que Deus possa ministrar no seu coração a liberdade que é andar na presença dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, Santo Trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito. Meu querido, minha querida, talvez você esteja enfrentando uma tragédia na sua vida hoje. Grite para Deus nessa hora, coloque para Deus, abra o seu coração. Talvez você esteja passando por um grande sofrimento, um grande sofrimento que tem marcado a sua vida, que tem marcado o seu coração. Talvez você esteja passando por injustiças. Clame para Deus nessa hora, abra o seu coração diante de Deus.
Talvez você esteja se sentindo um fracassado na sua vida pessoal, um fracassado no relacionamento, um fracassado no trabalho. Clame diante de Deus nessa hora. Abrace a Jesus nessa hora, que Ele vai te tirar dessa situação. Ele vai te lançar uma unção nessa hora, uma unção sobrenatural, uma unção que desce do trono de glória. Ele vai te derramar um óleo poderoso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai, eis-nos aqui como igreja, Senhor. Eis-nos aqui como igreja, Senhor. Igreja tua, Senhor. Igreja que professa o seu nome, Senhor. Apresentamos as nossas causas diante de ti, diante do teu altar, Senhor, nesta hora. Pai, nós sabemos, pela descrição que o Senhor nos dá no livro de Apocalipse, que quando a resposta vem, Senhor, um grande barulho acontece no céu. Por isso, Senhor, nesta hora, faça um grande barulho para que os teus servos, Senhor, tenham certeza da cura, da revelação, do sobrenatural de Deus na vida deles, meu Pai, em nome de Jesus. Abra os olhos espirituais, Senhor, que todos te vejam assentado no teu trono de glória, reinando, Senhor, porque tu reinas. Somente o Senhor reina, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Rei, toca, Senhor, cada um de nós nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Livra-nos, Senhor, das profundezas da alma, das emoções. Livra-nos, Senhor, das profundezas espirituais, Senhor. Livra-nos, ó Pai. Leva-nos, Senhor. Leva-nos ao lugar alto, Senhor. Leva-nos, Senhor, ao lugar da tua presença, Senhor. Leva-nos ao teu ministrar, Senhor, em todo momento das nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês repetissem após mim. Senhor meu Deus, hoje eu ouvi a tua voz. Eu reconheço que tenho tentado lutar pelas minhas forças, mas nesta manhã eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que somente em ti há solução para os meus problemas. Por isso, nesta manhã, Senhor Jesus, entra dentro do meu coração e faz morada. Eu te reconheço como a única solução para os meus problemas. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu renovo contigo a minha aliança, a aliança de dependência e de amor a ti. Obrigado, Senhor, porque tu és o meu Deus e o meu único Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Só Ele é digno de receber essa honra. Só o Senhor é aquele que prescruta no mais íntimo do seu ser e arranca para fora tudo aquilo que tem aprisionado a sua alma, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus pela palavra dele e graças a Deus pela revelação que ele traz a cada um de nós. Amém?